Bom, gente, então vamos para a segunda parte da apresentação do capítulo O Homem Cordial, de Raízes do Brasil. Tem aqui a 26ª edição, mas a edição que eu estou usando é a edição comemorativa dos 80 anos do livro, uma edição crítica, como eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo. Então aqui esse trecho, né, que segue aqueles que nós já discutimos. No Brasil, onde imperou desde tempos remotos o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização, que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para as esferas de influência das cidades e acarretaram um desequilíbrio social cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje. Então, só para recuperar, ele inicia o texto falando dessas grandes crises históricas na transição entre princípios concretos e abstratos. Então, o primeiro exemplo que ele dá, o exemplo quase que mítico, o exemplo arquetípico, digamos, desse tipo de conflito, é o que ele traz do conflito entre família, religião versus Estado, exemplificando com a tragédia lá de Antígona, o conflito Antígona versus Creonte. Depois ele dá o exemplo da transição do trabalho artesanal medieval, do trabalho corporativo medieval, para o trabalho do capitalismo moderno. E agora ele diz que, no caso brasileiro, há uma crise semelhante na passagem da família patriarcal e rural para o meio urbano, né? Para a civilização urbana. E isso é uma das chaves de leitura desse capítulo. Né? O homem cordial é, de algum modo, a solução para esse conflito, ou a forma que esse mundo rural, que nossas raízes, sobrevivem a esse conflito. O trecho seguinte: não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, compreender a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. Então ele continua desenvolvendo aquele argumento que eu já falei para vocês anteriormente, aqui ele cita de maneira explícita Max Weber, que ao recrutar entre as famílias, entre os filhos daquelas grandes famílias rurais, patriarcais da época colonial, a sua elite burocrática, o Estado imperial acaba sendo contaminado por essa outra temporalidade, contaminado por esse outro estilo de vida que é o estilo patriarcal. Então, mesmo transformado em um burocrata, esse filho das famílias patriarcais no século XIX não abandonam a sua cultura patrimonial. Então, dentro do Estado, eles tratam ainda o Estado como se fosse algo privado. Aqui ele está usando a tipologia do Weber, da passagem entre uma sociedade patrimonial, por exemplo, de antigo regime, para uma sociedade moderna, burocrática e racional. Isso é uma das estruturas de compreensão do texto do Sérgio Buarque de Holanda. Mais adiante ele diz: e um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente do núcleo familiar, a esfera, por excelência, dos chamados contatos primários, dos laços de sangue e de coração, está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre fornecem um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e abstratos, pretendem assentar a sociedade em normas antiparticularistas. Então, aqui fica claro que a permanência dessa estrutura familiar colonial impediria no Brasil o enraizamento das instituições liberais e democráticas fundadas em princípios neutros e abstratos. Novamente, essa é uma das ambivalências do livro. Nós não sabemos, ao final de contas, como então essa modernização liberal do Brasil poderia acontecer. Eu vou interromper aqui, estou ficando um pouco sem bateria e retorno num terceiro vídeo.